Boas-vindas a mais esta análise sobre o modelo de memória da linguagem C. Hoje, a gente vai abrir a caixa preta e desmistificar aquela engrenagem invisível que conecta o software direto no hardware. Então, bora mergulhar nisso. Basicamente, o modelo de memória do C entrega pra gente uma ficção super segura e portátil. É uma abstração, sabe? Ela garante que o código rode liso, sem a gente precisar esquentar a cabeça se um objeto está morando num pente de memória RAM de um PC comum ou, sei lá, num sensor de temperatura instalado lá na Lua. O sistema faz todo esse mapeamento do espaço do processo para a memória física da máquina de um jeito totalmente invisível. E para entender isso a fundo, a nossa rota de hoje é a seguinte: 1. Memória virtual e abstração. 2. Tudo são apenas bytes. 3. Uniões e a ordem de armazenamento do sistema. 4. Ponteiros sem tipo e conversões. E, por fim, 5. Tipos efetivos e alinhamento. A ideia aqui é ir lá da abstração de nível macro até as restrições micro do hardware. Começando com a seção 1, memória virtual e abstração. A nossa ficção segura. Olhando para o conceito mais amplo, a memória virtual funciona tipo uma barreira, um escudo mesmo que protege o nosso código daquele caos puro do hardware físico. Ela dá pra gente duas garantias que são absolutamente cruciais. A primeira é a portabilidade, já que os endereços físicos ficam totalmente abstraídos. E a segunda, claro, é a segurança. Processos isolados ficam protegidos de qualquer contaminação cruzada. Ou seja, ler ou escrever numa área de memória virtualizada não tem como, de jeito nenhum, afetar o sistema operacional ou corromper outros processos rodando na mesma máquina. É literalmente uma bolha de proteção. O que nos leva à seção 2. Tudo são apenas bytes, a realidade subjacente. Mas, e quando a gente espia por baixo dessa superfície? Ao furar essa bolha da memória virtual, a realidade nua e crua do que os objetos são de verdade aparece. Isso ilustra perfeitamente a base de tudo, o número 1. Por definição absoluta na linguagem C, o tamanho de um char é exatamente 1. Ele é o átomo fundamental de todo esse universo de memória. E o mais louco: todos os outros objetos derivam desse tipo char puramente por um acidente histórico. Não tem nenhum motivo arquitetônico místico por trás, é só o jeito que a linguagem acabou evoluindo mesmo no passado. Isso nos leva a um ponto que é um verdadeiro divisor de águas. Todo objeto A pode ser visto como um array de unsigned char com o tamanho de A. Ou seja, por baixo de todos aqueles objetos com tipos super complexos num programa, desde inteiros simples até aquelas estruturas gigantes, tudo, no fim das contas, é fundamentalmente um monte de bytes unsigned char jogado no armazenamento. Essa ideia de tipos complexos é só uma ilusão. Uma ilusão muito bem construída, claro, mas ainda assim, uma ilusão em cima de uma sequência de bytes. Avançando para a seção 3, uniões e a ordem de armazenamento do sistema, espiando por trás da cortina. E para a gente inspecionar essa realidade no nível atômico dos bytes sem quebrar ou alterar os dados originais, a gente precisa de umas ferramentas bem específicas. Uma super popular para isso no C é o uso de unions. Quando a gente sobrepõe um tipo unsigned normal e um array de bytes no mesmo exato espaço de memória, a gente consegue ver como o sistema organiza as coisas por baixo dos panos, o que a gente chama de indienes da máquina. Por exemplo, um sistema Big Endian guarda os dígitos mais altos primeiro. Já o Little Endian faz o caminho inverso, guardando os mais baixos primeiro. E olha que bizarro, alguns processadores modernos conseguem até trocar o modo de operação entre essas duas ordens em tempo real. Agora, um detalhe importante. O padrão do C dita essa abstração toda, mas ele deixa detalhes vitais nas mãos da implementação específica do hardware. A ordem exata desses dígitos na memória varia bastante dependendo da máquina. Além disso, o tamanho em bits de um caractere, aquela constante CHR_bit, costuma ser 8 na grande maioria das arquiteturas modernas, com o char_max batendo lá no 255. Mas, de novo, o padrão da linguagem não crava essas regras na pedra, tá? É o ambiente de execução e a máquina física que dão a palavra final. Entrando agora na seção 4, ponteiros sem tipo e conversões, as zonas de perigo. Sair do conforto da tipagem padrão e tentar mexer na máquina de estado abstrata na mão traz riscos gigantescos para o código. É um contraste absurdo entre duas ações que parecem bobas. Olha só. Converter um ponteiro de objeto para um ponteiro sem tipo, o famoso void pointer, e depois voltar ele para o tipo original é uma operação de identidade perfeitamente segura. Não se perde absolutamente nada além da informação temporária do tipo. Mas, por outro lado, pegar um ponteiro e atribuir ele direto para um tipo incompatível, aí é um erro fatal. É o atalho perfeito para corromper totalmente a leitura dos dados.
Então, fica aqui um alerta daqueles. Evite conversões explícitas, os famosos caches. Fazer esse cache na marra arranca informações cruciais de tipagem e joga no lixo todas as proteções que o compilador tenta oferecer. Na vida real, quase sempre que a gente tenta calar um aviso do compilador metendo um cache, adivinha? O compilador estava com a razão e o código estava estruturado de um jeito torto. Na verdade, essas conversões explícitas têm que ser evitadas ao máximo, a não ser que sejam usadas numa inspeção muito cirúrgica de bytes. E chegamos na seção 5, tipos efetivos e alinhamento, restrições de plataforma e travamentos. Aqui a gente vai examinar as regras linha dura que existem justamente para impedir que um acesso descontrolado faça o programa simplesmente explodir. O modelo de memória se apoia demais no conceito de tipo efetivo. O lance é o seguinte: um objeto precisa ser acessado pelo tipo que foi declarado ou através de um ponteiro para um tipo caractere. Essa é a regra de ouro. Como o tipo efetivo proíbe que um número double seja tratado de forma mágica como um tipo nada a ver, o compilador ganha a garantia de que as memórias não vão se sobrepor de um jeito legal. Isso corta o mal do aliasing pela raiz e abre portas para otimizações absurdas no código. Mas tentar fazer o caminho inverso, tipo pegar bytes dispersos e forçar de volta para objetos complexos, esconde uns perigos mecânicos bem reais. Imagina o desastre. Passo 1, a gente sobrepõe um array de tipo double complex com um simples buffer de bytes. Passo 2, iteramos pelo código quebrando os deslocamentos desses bytes no meio. Passo 3, a gente taca um cast num deslocamento desalinhado, forçando ele a voltar a ser com um ponteiro complexo. E no passo 4, a gente tenta ler esse dado. O resultado inevitável, um falso alinhamento e o sistema entrando em pânico total. E a conta chega bem cara quando a gente ignora a arquitetura física. Esses falsos alinhamentos rolam quando tentamos socar fronteiras de dados complexos em posições aleatórias na memória, posições que não são potências exatas de 2. Até existem algumas famílias de processadores mais antigos que perdoam isso silenciosamente, mas forçar um dado num alinhamento torto nas arquiteturas modernas é quebrar uma restrição direta de hardware. O resultado, quase sempre, é um travamento espetacular, derrubando a execução na hora. A boa notícia é que, para navegar nesse mar de exigências do hardware sem afundar, as versões mais recentes do C, como o C23, trazem um arsenal bem legal. A ferramenta Align-Off deixa a gente descobrir exatamente qual é a exigência de alinhamento de qualquer tipo específico. E tem também o Align-As, que já age de forma ativa, forçando a alocação de memória a começar numa fronteira bem definida. Isso é um verdadeiro salva-vidas, quando a gente quer, por exemplo, deixar a memória redondinha para o processador usar aquelas instruções avançadas de vetorização em arrays. E com isso, a gente amarra tudo o que vimos hoje e fica com uma bela pulga atrás da orelha. A gente percebeu que o ecossistema inteiro confia pesadamente nessa ficção da memória virtual para manter o código seguro e portável. Mas, se por baixo dos panos cada objeto é fundamentalmente só um array de bytes na máquina, quem é que está realmente no controle da situação? É o compilador, agindo como aquele guarda de trânsito intransigente com os tipos efetivos? Ou somos nós quem desenha o software com o poder de furar essas barreiras manipulando abstrações e ponteiros? Fica aí a reflexão sobre o peso real de ter esse acesso livre e invisível ao hardware. Muito obrigada por acompanhar e até a nossa próxima análise detalhada.